Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esta videoaula, vamos falar de maneira sucinta e rápida sobre o Barroco, que foi um movimento artístico e literário surgido na Europa para combater o que a Igreja Católica antigamente chamava de heresia, que era a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante foi um movimento político e religioso que se punha contra, né, a dominação total e integral da Igreja Católica. E a Igreja Católica, para revidar e combater a reforma, lançou mão de uma contra-reforma. Só que eles perceberam que não era mais só suficiente usar a ideologia, a política, a força. Era necessário algo a mais para ganhar mentes e corações. Então, eles lançaram mão de uma arma poderosíssima. A Igreja Católica, claro. Qual foi a arma que a Igreja Católica se lançou mão? A arte. A arte foi a grande arma, foi o grande triunfo, o trunfo da Igreja Católica para conquistar mentes e corações, para catequizar novamente e atrair fiéis. Como? Mostrando a grandiosidade e o poderio da Igreja por meio da arquitetura, da escultura, da pintura, dos vitrais, da música, ou seja, a Igreja Católica ela montou todo um artefato, um arcabouço, não somente teórico, mas artístico, para influenciar na visão de mundo do seu fiel. Então, em termos artísticos, a Igreja Católica foi excepcional ao ser a grande financiadora da arte daquela época. E o barroco se deu em cada país, e em cada país se deu em sua particularidade específica. E isso vai ficar para um outro momento. A gente vai falar do barroco de forma geral. Mas antes também a gente vai lembrar algumas características fundamentais da arte que veio antes do barroco, da arte predecessora, que era a arte neoclássica ou renascença, que tinha como mote, como principal objetivo retomar os valores clássicos, ou seja, os valores das civilizações greco-latinas da antiguidade clássica, por isso neoclássico. E nesse período do Renascimento foi um período de grande redescoberta e de grandes descobertas na pintura, na arquitetura, em todos os ramos da arte. Então a gente vai recapitular rapidinho e logo em seguida a gente vai entrar nos traços gerais do Barroco. Lembrando, aqui é só uma conversa, um bate-papo rápido, sem a gente se imiscuir muito nos detalhes, que isso a gente faz quando a gente tiver mais tempo em sala de aula. Espero que essa pandemia diminua e a gente possa voltar às nossas atividades, certo? Agora que eu vou abrir a tela para vocês do meu notebook e eu uso o programa OBS Studio, onde eu faço as imagens, né? eu filmo e em seguida eu faço o upload para o YouTube para disponibilizar para vocês a aula gravada aqui. Então eu vou abrir aqui a minha tela para ter acesso a um slide, um rápido slide que eu fiz sobre o barroco para a gente apresentar o barroco para vocês, tá? Essa semana excepcionalmente não terá atividade, não teremos nenhuma e vai ser somente videoaulas, certinho? Vocês vão ter um descanso essa semana, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou passar a mostrar a tela do meu computador, que é essa aqui, e vou abrir o slide, certo? Da F5. Então vamos lá, aqui, Barroco, professor Daniel Failache. Essa imagem é sensacional, né? E lembrando que toda a arte barroca ela vai caracterizar a ideologia e a religiosidade católica, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem os estilos de época ou escolas literárias, como queiram, tá? E um pouco de renascimento ou classicismo antes da gente adentrar propriamente nas características da arte barroca. Vamos lá. Aqui recomendo para vocês é um vídeo da Vivi Ouvir, onde ela fala sobre o Da Vinci, conhecendo mais o Da Vinci, curiosidades interessantes,
né? Vou passar aqui. Vamos lá, o homem vitruviano. O que representa e caracteriza esta imagem para o Renascimento? Exatamente o que está escrito ali em cima: equilíbrio, simetria e harmonia. Então, o Renascimento buscava exatamente esses 3 pontos. Primeiro, equilíbrio, simetria e harmonia, que tudo daria um todo coeso. Aqui ele fala da medida áurea, ou, né, da medida que todo ser humano padrão de beleza deveria ter. Vamos lá. Dama com arminho, de Leonardo da Vinci também. Uma outra imagem. O que a gente tem de característica renascentista nesta imagem? A verossimilhança, proporcionalidade, profundidade, harmonia e serenidade. O que é a verossimilhança? É a aproximação com a realidade, com o real. A proporcionalidade das medidas áureas, ou seja, o tamanho da cabeça, do pescoço, do tronco, tem que obedecer às medidas ditas como padrão da época, padrão de beleza. A profundidade, quem que dá o efeito de profundidade é justamente a imagem está na lateral e no fundo escuro. Com o tempo, esse efeito de profundidade seria aperfeiçoado. A harmonia entre as partes, né? E na expressão fisionômica da imagem retratada, o que você vê? Serenidade, tranquilidade. Era isso que o Renascimento queria passar. Vamos lá, outra obra de Da Vinci, que é Gioconda, ou a Mona Lisa, como é mais conhecida. O que a gente percebe aqui? A perspectiva, ou seja, perspectiva de profundidade. Você vê que a imagem segue, ela vai ao fundo, tem paisagem. E, mais uma vez, você percebe uma tranquilidade, quase um leve sorriso no rosto da Mona Lisa. E a serenidade, a tranquilidade, características fundamentais da pintura renascentista. E a outra obra de Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia. Mais uma vez, o que a gente vê? Serenidade, tranquilidade, profundidade, centralidade. Aqui um elemento a mais, que é a centralidade. Os especialistas, eles fazem um triângulo no meio da imagem e tudo que está dentro desse triângulo é o mais importante. E todos os outros elementos da imagem vão te centralizar e vão te levar para o centro. Então essa era uma característica fundamental também da pintura renascentista. E o que a gente percebe no rosto de cada personagem apresentado aqui nesta tela? Tranquilidade, não é? Serenidade, principalmente de quem? De Jesus Cristo. E aqui é outro artista, Botticelli, Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus. Vamos lá. Então, se era o neoclassicismo, o retorno à antiguidade greco-latina, o que eles iam buscar? Temas mitológicos, claro, mas a harmonia, centralidade, perspectiva continuaria nas imagens, mesmo com temas mitológicos. O que você percebe? O padrão de beleza da mulher, a beleza ideal feminina da época do Renascimento era essa. Essa é simplesmente a imagem de uma mulher na época mais perfeita que podia existir. Ombros arqueados, pele alva, cabelo louro, né? E rosto com traços finos. Vamos lá, aqui é o Davi de Michelangelo. O que a gente percebe nesta obra? Simplicidade, harmonia, musculatura descansada e o nu. Tá, lembrando que na igreja, durante o domínio da Igreja Católica, a carne, ela sempre foi vista como um fato perigoso, pois leva ao prazer, e o prazer te deixa independente de Deus, não te deixa mais necessitando de Deus, você esquece de Deus no momento do prazer, e com isso você diminui a força da igreja. Então, tudo que era relacionado ao prazer, à carne, era visto como um pecado, porque te distanciava de Deus. E o Renascimento veio se contrapor a isso, porque eles buscavam os valores clássicos da antiguidade greco-latina. Então, quais eram os valores? Os valores eram
a harmonia, a beleza, a simplicidade do corpo humano. E o corpo humano era algo sem a conotação religiosa do pecado, tá? Então, por isso que as obras renascentistas, apesar de estarem no período onde a Igreja Católica tinha o predomínio político, ideológico e religioso, e até mesmo um certo domínio financeiro, eles conseguiram se contrapor a isso. O que a gente percebe aqui? Movimentos, leveza e a musculatura relaxada. E a expressão do rosto, simplesmente uma expressão serena, olhando para o horizonte. Vamos lá, a criação de Adão aqui é obra de Michelangelo. Aqui a gente percebe esse já início do conflito entre paganismo e cristianismo, né? Entre prazer e a dor, entre salvação e condenação. Mas continuam aqui o que? A harmonia, o nu, músculos que mostra a força de Deus, né? Então essa imagem, apesar de ter temas mitológicos, né? Mas também está ligado à criação de Adão, no caso. Tanto é que esta imagem está pintada na Capela Sistina, no alto da Capela Sistina, no teto, e é bem significativa. Esse aqui agora é outro pintor, Rafael, a Escola de Atenas. Mais uma obra renascentista, e aqui levada a quê? A discutir o tema da razão, da filosofia grega, né, da antiguidade clássica, Platão e Aristóteles, ou seja, o pensamento grego sendo fundador da civilização romana também. Muitos dizem, inclusive, alguns críticos do cristianismo dizem que o cristianismo é, na verdade, um platonismo para os ignorantes, certo? São os críticos ao cristianismo. Por quê? Porque eles vão dizer que muito do que tem na Bíblia foi retirado dos diálogos de Platão, tá? Principalmente aquela noção de ideal e de real, né? O católico ele sempre vai buscar o ideal, que é o mundo com Deus. Então fazem essa relação. E aqui a gente percebe o que? Profundidade, leveza, tranquilidade, as mesmas características da pintura renascentista e verossimilhança. Agora um pouco de barroco, já que a gente recapitulou rapidinho algumas imagens do Renascimento. Vamos ver. Aqui Caravaggio, que é um grande pintor, também mais um vídeo da Vivi Ouvir, recomendo vocês a assistirem, né? E as principais características do classicismo e do barroco. Bom, verossimilhança, verossimilhança. Os dois buscavam a verossimilhança, ou seja, a aproximação do real. Eles não queriam fazer nada que fosse uma estilização do real. Profundidade e profundidade. Os dois buscavam a profundidade, a perspectiva. O sentimento de que a imagem, você consegue entrar na imagem e andar sobre ela, até o final do horizonte. A técnica do claro e escuro, que apresenta partes escuras e partes claras na imagem. Aqui uma característica da literatura, as duas apresentavam, no quanto à forma do poema, soneto. No classicismo era um elogio ao paganismo, ou mais exatamente à mitologia greco-latina, e no barroco, o cristianismo católico. No classicismo se buscava o equilíbrio das formas e do conteúdo, e no barroco o conflito das formas e também do conteúdo. Que conflito é esse? Que tensão? O conflito entre a salvação e a condenação, entre o prazer e o pecado, entre a dor, né, e a salvação. Ou seja, quanto mais se sofresse aqui na terra, mais você teria garantido a salvação, porque você passaria por uma provação, por uma purificação e poderia chegar ao céu, ao paraíso. Então, esse conflito constante. Eu tenho que aproveitar os prazeres da carne, os prazeres da vida, ou eu tenho que me resguardar e buscar unicamente a salvação. Então, essa era a grande tensão e o conflito que existia no período barroco. No classicismo, uma leveza, um prazer, tranquilidade, serenidade. E no barroco, um peso, uma dor, uma tensão.
né? No classicismo, a simplicidade. No barroco, o ornado, o enfeitado, até exageradamente enfeitado e ornado. E no classicismo se apresentava o nu, e no barroco totalmente vestido, né? Aqui a gente vai ver mais uma obra de Caravaggio, que se chama Davi e Golias. Aqui a gente já consegue perceber a narração bíblica nas imagens, né? Se a gente via no período do Renascimento mais uns temas da religião da Grécia e de Roma antiga, ou seja, da mitologia greco-latina, aqui, a partir do Barroco, a gente já vai ver a narração de passagens e fatos que aconteceram na Bíblia, que vai ser o grande fundamento para a criação das obras. E aqui a gente vê e percebe a tensão, a luta, a morte, as roupas contorcidas, né? O músculo teso, né? Então você percebe o confronto, a tensão, certo? Aqui outra obra de Caravaggio, a Crucificação de São Pedro. Você percebe também nesta imagem a morte, a dor, a tensão, mais uma narração da tradição católica. Então as pessoas, uma característica interessante é que as pessoas no quadro elas não se olham. E você percebe no rosto, né, de Pedro a tensão no olhar, na testa, ou seja, ele está em grande conflito, em grande sofrimento. E isso era uma característica da imagem barroca ou da arte barroca. Aqui mais outra obra de Caravaggio, Incredulidade de São Tomé, Só Acredito Vendo. Então, mais uma passagem bíblica que mostra a tensão no rosto dos apóstolos, né? E aqui uma característica que a centralidade basicamente está em Tomé. E o que contrariava na época que a tradição da pintura que a centralidade tinha sempre que estar em Cristo, mas não deixa de ser o lado onde Cristo está, o lado mais claro, e o lado onde os apóstolos estão, o lado mais escuro. Então ainda tem esse contraste, está enquadrado numa pintura barroca. Mais uma obra aqui de Caravaggio, São Jerônimo que escreve. Essa obra aqui é sensacional, inclusive foi a capa desse slide. E aqui mais um tema barroco, que é a efemeridade da vida. Por quê? A caveira representa a morte, que é o fim de todos nós. E a morte representa ou a danação, condenação ao inferno, ou a salvação ao paraíso. Então era essa ideia que a pintura e a arte barroca tinha que expressar e mostrar para o seu fiel. O tempo todo tem que lembrar para ele, olha, você vai morrer, a vida é curta, nada disso aqui vale a pena, tem valor, tem sentido, só uma coisa realmente importa nesta vida, que é a salvação eterna, ou a ida para Deus. E era isso que motivava toda a arte barroca. E aqui a gente vai ver Davi de Bernini. Esse é um Davi do período barroco. Percebem a tensão, o tema bíblico, e ele está vestido. Você vê a tensão na musculatura, no rosto, diferentemente desta imagem aqui, ó. Olha a diferença entre uma imagem renascentista e uma imagem do barroco. Olha a diferença. No Renascimento você percebe a serenidade, tranquilidade. No barroco o conflito, a tensão. É nítida essa diferença. É a mesma, é uma escultura do mesmo personagem. Só que no classicismo, no Renascimento, é essa serenidade. No barroco é o conflito, é a dor, é a luta. Interessantíssimo isso. Qual foi o contexto do barroco? Ele se deu no século XVI com o capitalismo mercantil. Então as cidades já estavam crescendo bastante e com isso o desenvolvimento econômico propiciou, na verdade, permitiu que classes de pessoas
se dedicassem somente à arte e pudessem ser financiadas pela igreja ou pelos mecenas para desenvolver toda a arte do período barroco. Vamos lá, as trocas comerciais implicam em circulação monetária e, por consequência, levam à procura de metais preciosos e que vai desembocar na colonização das Américas, né? E graças ao achamento de prata ou de metais preciosos nas Américas, que foi possível todo o desenvolvimento europeu e foi possível a construção daquele imenso império, né? E cidades belíssimas, tiradas das Américas. Então, a conquista do caminho marítimo para a Índia, também eles tiveram-se grande feito, principalmente Portugal com a escola de Sagres, que também era financiado pela Igreja Católica e pelo Reino de Portugal, que foi o primeiro país a se constituir enquanto país, e tinha a Igreja Católica como um grande braço, né, tanto de conquista como de manutenção da conquista. E o que mais realmente funcionou para o período barroco quanto ao Estado é que houve uma centralização do poder na mão de um monarca. E esse monarca, ele conseguia determinar os recursos, para onde seriam destinados os recursos. E isso possibilitou desenvolvimentos em muitas áreas. E também tivemos nesse período uma formação de uma aristocracia militar e administrativa, já que o Estado estava crescendo, logicamente os servidores públicos cresceriam, tanto os servidores militares que iriam para as conquistas, quanto os servidores da administração pública que precisariam administrar o império, ou seja, o reino. E uma coisa sensacional, a invenção da imprensa. E graças à invenção da imprensa, a escrita pôde se popularizar, e também graças à Reforma Protestante, onde dizia que o fiel ele não precisa de um intermediário entre ele e Deus, não precisa também de um intérprete para a palavra de Deus. Ele mesmo pode ser esse intérprete e ele mesmo pode se ligar a Deus sem a necessidade de um intermediário, ou seja, de um sacerdote. E essa contribuição da Reforma Protestante foi que possibilitou o desenvolvimento, o advento, né, da leitura e da escrita pela maioria da população. Tanto que a política de Estado nos países que eram de maioria protestante era fazer com que todos fossem alfabetizados para que todos pudessem ler a Bíblia e não dependessem mais de um sacerdote como era nos reinos cristãos, católicos no caso. Fora isso, né, a gente também tem um contexto do barroco, conflito pelos bens feudais da igreja, né, pelos príncipes, ou seja, pela aristocracia. A aristocracia queria tomar posse das riquezas da igreja e a igreja queria manter as posses da sua riqueza. Os reis precisavam das terras da igreja para cobrar impostos. Então, como o Estado estava crescendo, a administração também estava crescendo, logicamente isso requereria mais dinheiro. Então precisariam cobrar mais impostos, até para financiar as conquistas. E aí eles precisavam tomar conta de todas as terras e cobrar impostos por meio da sua força armada, também se assim fosse preciso. E a igreja condenava o lucro e a prática da usura nesta época, essencial para o desenvolvimento do comércio e desenvolvimento da burguesia mercantil. E com isso, nada mais, nada menos que a igreja passou a ser um entrave para o desenvolvimento econômico da época, né? Porque eles pregavam, não é nem que pregavam a miséria, é que eles condenavam o lucro exacerbado, que era o pensamento dos protestantes, porque eles acreditavam que quanto mais você fosse próspero aqui na Terra, principalmente os calvinistas, mais você estaria sendo... É basicamente assim, se você tiver prosperidade aqui na Terra, significa que você está sendo abençoado por Deus e logo você terá um lugarzinho no céu. Se você tem
penúria aqui na terra, dor e sofrimento, significa que você está sendo castigado por Deus e logo você não vai ter um lugarzinho no céu. Então, era esse um grande conflito também que havia de interpretação da Bíblia e de pensamento, né? O espírito capitalismo pelo lado protestante, o espírito mais caridoso pelo lado católico, né? E nessa nova ética da igreja protestante é que se fundamentou todo o espírito do capitalismo. Inclusive Max Weber, num livro célebre, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele diz que foi graças ao protestantismo que foi possível o desenvolvimento integral do capitalismo na Europa. Então, são fatos interessantes. Aqui a gente vê o contexto do Barroco, ainda na Reforma Protestante de 1517, Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça e Henrique VII na Inglaterra. Os três principais países protestantes, né, que depois da Contra-Reforma aí contrabalanceou entre católicos e protestantes. Então um deu origem ao luteranismo, outro ao calvinismo e outro ao anglicanismo. Então essas três correntes foram as três correntes iniciais do protestantismo e depois dessas três foram surgindo outras várias, tendo em vista que os próprios protestantes dizem que a interpretação da palavra de Deus ou da Bíblia, ela é individual e quanto mais interpretações houver da palavra, maior vai ser o número de denominações religiosas, porque cada uma vai ter uma particularidade e vai poder abrir uma igreja sem um poder central. Então, também disso vem a grande difusão de igrejas protestantes no mundo e principalmente nos países da América Latina. E a Contra-Reforma iniciou basicamente depois do Concílio de Trento, em que eles decidiram a nova forma de ser da igreja e o que eles fariam dali para frente. Então foi um grande marco divisor, foi o Concílio de Trento, que fundou a Igreja Tridentina, e a partir de então foram tomadas as medidas para fazer a Contra-Reforma. Contra-Reforma Católica, que foi de 1545, né, até 1700 e pouquinho, né, com a promulgação, na verdade, das repúblicas. E quanto às datas, a gente sabe que não dá para afirmar concretamente que a Contra-Reforma iniciou em 1545 e terminou em 1700. Não, por quê? Porque as datas são meramente didáticas, né? Porque os movimentos históricos elas acontecem, né, num processo e não em datas específicas. E o que a Contra-Reforma fez? Ela reativou a Santa Inquisição, reativou o Index, eram os livros proibidos, eles divulgavam quais livros você não poderia ter na sua casa, e se você tivesse uma denúncia, ó, fulano de tal, tem tal livro proibido. A Santa Inquisição, os soldados da igreja iam lá na sua casa e se pegassem esse livro, você provavelmente seria preso, julgado e condenado pela Santa Inquisição. E às vezes a condenação pior era a fogueira. Também fundaram a Companhia de Jesus, iniciaram guerras religiosas entre católicos e protestantes e financiaram fortemente os artistas, né? E aqui a gente vê um poema classicista e aqui um poema barroco. Aqui a gente percebe leveza, amor, paixão, né? E aqui a gente vê o que é o grande conflito. Esta vida é passageira, é curta, nada que importa. O que é importante é a salvação. E aqui era o tema principal. Esse aqui é de Gregório de Matos Guerra. O tema principal da poesia barroca, qual era? A inconstância da vida, ou a efemeridade da vida. Justamente para quê? Para mostrar que tudo que você tem aqui não vai durar mais que um dia e que, já que aqui vai ser passageiro e rápido, você deveria só se preocupar com a eternidade, porque a eternidade sim vai ser, como o próprio nome diz, né, eterna. Então vamos lá.
Eu vou ler esse aqui, poema aqui e aqui a gente encerra, tá bom? Inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo enfim pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Isso aqui é um clássico poema barroco, né, de Gregório de Matos Guerra. Deixa eu só sair agora aqui do slide, voltar para a nossa transmissão aqui pela webcam. E é isso. Nós temos já 31 minutos, demorou um pouquinho. Eu queria ser mais rápido nessa transmissão, não deu, mas é isso. Então, fiquem em casa, se protejam. Vamos esperar que tudo isso uma hora vai passar. E por enquanto é só. Não temos atividade. E até a próxima. Vou interromper a transmissão agora.